1 Samuel, capítulo 16, versículo 21 ao 23, começando no versículo 21, diz assim: Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul tinha alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. E vamos orar então. Pai amado, Deus querido, nós somos gratos pela tua palavra. Abençoe agora a pregação dela. Use-me, empodere-me com o teu espírito, para que eu pregue com eficácia e poder esta manhã. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar. E hoje vamos começar um novo tema. Nós terminamos o tema sobre conversão na semana passada, e hoje vamos começar um novo tema, e esse tema é a síndrome de Saul. A síndrome de Saul. Existem algumas coisas, muitas coisas na vida de Saul, das quais nós podemos aprender, podemos tirar lições, princípios e até avisos. Nós temos vários paralelos que existem na vida de Saul, erros, né, e coisas que nós podemos aprender. Então, é melhor aprender sempre com o erro dos outros. A gente acaba aprendendo com os nossos erros, mas quem é sábio, quem é esperto, vai aprender com o erro de outras pessoas. Né? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 10, em versículo 11, diz assim: Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte: essas coisas foram escritas, essas coisas se referindo a tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel no Velho Testamento. Que essas coisas foram escritas como figuras. Essa palavra figura quer dizer como exemplo. Então, são coisas que é para ser exemplo para a gente. Bom exemplo, mau exemplo. Então, para a gente poder aprender. E aquele, pois, que está de pé, cuide, não caia. Então, é justamente isso. Nós vamos ver algumas coisas aqui, e essas coisas pode ser que a gente não está prestando atenção, porque a gente cuida estar de pé, ou seja, nós achamos que estamos de pé. Então ele fala, se você acha que está de pé, cuidado para não cair, cuidado para ver que você esteja de fato em pé e não caindo. Provérbios 22, versículo 3, fala assim: o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Então, se a gente puder aprender com o erro dos outros, se a gente puder aprender, prever, a gente vê, olha, se fulano fez isso e deu naquilo, e eu não quero aquilo para mim, então eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se a gente olhar para frente, a gente observa pessoas na vida real, na nossa vida, na vida da igreja, na vida dos personagens na Bíblia, e a gente puder ser avisado e prever certas coisas, lembrando que Paulo falou que essas coisas sobreveio como figura, estão escritos para nós, para ser nosso exemplo. Então, nós podemos aprender. E eu quero que a gente aprenda um pouco com a vida de Saul. E vamos tratar aqui desse novo tema que estamos intitulando de o síndrome de Saul. A palavra síndrome, para deixar bem claro a questão do tema, a palavra síndrome é definida no dicionário como o seguinte: conjunto de sinais ou características que, em associação com uma condição crítica, despertam insegurança e medo. Então, o que nós vamos ver é justamente isso. Nós vamos ver um conjunto de sinais e características, um jogo, um conjunto, na vida de Saul. E se nós vemos essas características, esses sinais em nossa vida, sendo paralelos em nossas vidas, o que deve acontecer é que deve despertar insegurança e medo na gente. Por quê? Porque Saul não acabou bem, gente. Ele não teve um fim muito bom. Etimologicamente falando, a palavra síndrome, ela vem de duas palavras gregas, sum e dromos. Sundromos significa, traduzido literalmente, a união de trechos ou caminhos tumultuosos. Sum, é daí que a gente vem de sintonia, sinfonia, síntese, ou seja, harmonia, conjunção. É justamente isso, onde há uma conjunção ou uma união, e dromos significa caminhos, mas caminhos, especificamente caminhos tortuosos, caminhos não muito bons, caminhos problemáticos. Então, síndrome é isso, você tem um conjunto de coisas que trazem junto sintomas ou características
de levantar preocupação, de trazer medo. Então, quando a gente fala sobre síndrome no campo de saúde, por exemplo, né, inclusive AIDS, né, ou SIDA, como chamam em Portugal, é síndrome de o quê? De insuficiência de isso, adquirida, mas começa com síndrome, ou seja, quando começa a ter aqueles sintomas, aquelas características, aquilo compõe uma síndrome, ou seja, um conjunto de coisas que despertam preocupação, despertam medo. Por quê? Porque é sério. Né? Então existem muitas síndromes, né? E aqui estamos vendo essa síndrome de Saul, coisas não muito boas, sintomas, sinais não muito bons na vida de Saul, que estão se confluindo, juntando, dando e levantando motivo para preocupação. Então, se há esses caminhos tumultuosos que estão se agregando em nossas vidas, a gente tem que, número 1, temer, e não só ficar no temor, mas a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Saul não fez alguma coisa a respeito e terminou muito mal. Saul, apesar a gente está usando ele, né, como síndrome, que é uma palavra negativa, está usando o nome dele, emprestando o nome dele para algo tão negativo, na realidade Saul, ele teve um começo muito bom. Saul foi, afinal de contas, o quê? O primeiro rei de Israel. Ele foi um rei. Deus o colocou como primeiro rei de Israel. Um bom começo, né? Teve um bom começo. Agora, o que a gente tem que se preocupar, eu já mencionei isso antes, mais importante do que o bom começo é um bom fim. Tá? Você pode começar muito bem, como Saul começou, mas um bom começo não quer dizer um bom fim. Lá em Eclesiastes fala o seguinte, Eclesiastes 7, versículo 1, a segunda metade do versículo, eu vou ler ele todo, mas diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Então você pode nascer um rei, mas você pode acabar alguém totalmente destituído de qualquer nobreza, caráter, ou fama, ou riqueza, ou qualquer coisa. Então, o dia do nascimento é importante, mas o mais importante é como a gente termina, não como a gente começa. E Saul começou muito bem, mas terminou muito mal. Então, é importante a gente terminar melhor do que nós começamos, é claro. Então, vamos hoje começar a ver, dentro do tema a síndrome de Saul, vamos começar a ver sobre a posição de Saul. A posição de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então, olhe comigo para 1 Samuel capítulo 9. Nós lemos 1 Samuel 16, vamos voltar alguns capítulos para o capítulo 9, 1 Samuel 9, e eu vou ler do versículo 15 em diante, a respeito desse bom começo que Saul teve. Versículo 15 fala assim: porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem. Este homem era Saul. Te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem te falei, este dominará sobre o meu povo. Quem fez Saul o primeiro rei de Israel foi Deus. Não foi Samuel, não foi uma eleição democrática, não foi nada disso, foi Deus. Deus colocou Saul nessa posição. Deus deu essa autoridade. Falou aqui: este dominará sobre o meu povo. Ele vai ter domínio, ele vai ter poder. E nós sabemos de muitos lugares da Bíblia, mas Romanos 13, versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Potestade significa autoridade, alguém que tem poder, alguém que tem domínio. Né? Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade, ou seja, não há autoridade, não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então aqui nós temos o primeiro rei de Israel, Deus chamou ele do capitão do meu povo, Deus chamou aquele que vai dominar, que vai governar, era o primeiro rei de Israel, e ele falou: eu estou dando autoridade, eu estou delegando potestade a Saul, e Saul então, ele foi o primeiro rei de Israel, começou muito bem. Na vida dele começou muito bem. Ele era querido do povo. A Bíblia fala que ele era alto, ele sobressaía porque ele é tão alto sobre as outras pessoas. Ele era popular, as pessoas gostavam dele, era forte, atlético, alto, no mínimo bonito, galego, dos olhos azuis, aquela coisa toda. Então, ele era, humanamente falando, muito aceitável, muito apreciado, as pessoas gostavam dele, mas não foram as pessoas
que fizeram dele rei, porque toda autoridade vem de Deus. Então veja bem, o que acontece aqui é que Deus colocou ele numa posição, aparentemente uma boa posição, aparentemente um bom começo. Ele começou sua vida de adulto, sua vida pública, digamos assim, como, e na Bíblia, como o rei. Agora, tem um outro lado da história. O nome Saul, e nós vamos lembrar que nomes na Bíblia são muito significantes, eles têm um sentido importante, um sentido que faz parte de todo o relato. E Saul, o nome Saul, eles têm o significado do seguinte: o que foi pedido, o que foi requisitado. Saul quer dizer isso, aquele ou aquilo que foi pedido. Alguém pediu. E se a gente lembrar, Saul foi de fato pedido, não por nome. Ninguém pediu Saul por nome, mas Saul, ele foi pedido por quem? Pelo povo de Israel, o povo rebelde, que pediu a Deus para ter um rei. Lembrando que até então não havia um rei. Deus falou, eu sou o rei de Israel. Havia os juízes, vários conhecidos, por exemplo, vocês conhecem Sansão, foi um deles, e Samuel foi um deles, Elias foi um deles, perdão, Eli foi um deles e assim por diante. Então houveram juízes, não reis. Então, lá em 1 Samuel 8, não vá para lá, mas voltando mais 8 capítulos para trás, no versículo 5 do capítulo 8 de 1 Samuel, diz assim, e disseram-lhe, isso é o povo, os príncipes, os líderes do povo, das tribos, foram a Samuel e disseram, eis que já és velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. E nós vimos isso aqui, as nações que estavam em volta do que ele se refere aqui, em volta do povo, eram as nações que eram descendentes de quem? Esaú, que era um povo rebelde, um povo que não existe mais. Então aqui tem um povo rebelde de Israel, olhando para os seus primos, digamos assim, rebeldes, profanos, distantes de Deus, e diziam, a gente quer ser igual a eles. Nós queremos ter um rei igual a eles, nós queremos ser igual ao mundo. Então eles estavam pedindo um rei. Não foram pedir para Deus, foram pedir para Samuel. Diga uma coisa, Samuel tinha o poder de constituir rei sobre nada? Não, quem constitui é Deus. Toda a potestade superior vem de Deus. Mas eles foram e pediram um rei. Aí Deus, que tem um senso de humor, ele escolhe um rei chamado aquele que foi pedido. Ou seja, Deus falou, vocês pediram? Pois aqui está aquele que foi pedido, que significa Saul. Então Saul, ele teve um bom começo, mas esse bom começo não foi o começo. Ele teve uma boa posição, mas o começo desse bom começo não é tão bom assim. E a gente tem que sempre observar em nossas vidas como as coisas começam. O começo de alguma coisa é muito importante. Como você começa a construção de uma casa. Você tem que prestar atenção, por quê? Você tem que ter um bom alicerce. Porque se você não tem um bom alicerce, o resto da casa vai todo ser comprometido. Daquele alicerce vai ser determinado o esquadro e o enquadramento das paredes, das janelas, das portas. Isso vai afetar, quando você colocar cerâmica no chão, se vai estar tudo linhazinhas retas, ou se você vai ter um lado assim, outro lado assim, aqui, aí não vai ficar, a cerâmica não vai ficar toda alinhadazinha, vai ficar uns trinchos para cá, uns trinchos para lá, sobrando aqui. Tudo isso começou, sabe quando? Quando você determinou os alicerces. Se os alicerces estão tronchos, se os alicerces não estão alinhados, tudo que for construído dali vai também ser desalinhado. Então a gente tem que ter muito cuidado de como as coisas começam, o começo das coisas em nossas vidas. Porque o que aconteceu aqui, a gente olhando a origem, a semente, o alicerce, a base da posição que Saul teve, não entenda mal, uma boa posição. Ser designado e chamado e otorgado por Deus como rei não é uma coisa ruim. Mas essa delegação de autoridade que Saul recebeu de Deus foi fruto de rebeldia. O povo, ele é chamado Saul, o que foi pedido por um povo que estava rejeitando Deus. Ele disse, a gente não quer Deus como rei, a gente quer, bota qualquer um aí. E Deus então chamou Saul. Então, algo que começa errado, ele vai ter mais propensidade, vai ser muito mais propenso a acabar errado.
Aquilo que começa troncho tem mais chance de acabar troncho. Aquilo que não começa correto, ele vai ter a tendência a dar problemas mais tarde. Lá em Tiago, capítulo 3, e versículo 11, fala assim: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, aquela velha história, se você plantar figos, você não vai colher azeitona. Se você plantar azeitona, você não vai colher figo. Se você tem uma fonte que dá água doce, não vai sair água doce ou amarga, vai ser uma coisa ou outra. Então, exatamente o que eu estou falando, nós temos que ter cuidado na base. E se você vai construir uma casa, você coloca os alicerces, você percebe que está desequilibrado, o alicerce não está profundo bastante, não está alinhado direito, o melhor momento para você consertar aquele erro é o quanto antes, melhor. Porque uma vez que você começa a colocar colunas, paredes, laje, telhado, eu esqueci, vamos ter que refazer o alicerce. O prejuízo vai ser maior, ao ponto de talvez ser necessário, de tão comprometido que está a estrutura, de você ter que derrubar tudo e começar do zero. Então olhe bem, se você começou a construir uma casa, você vê um erro no alicerce, pare e conserte o erro antes de continuar erguendo o resto da edificação. Não, a gente dá um jeito. Não, você não vai dar um jeito. Tu não vai dar um jeito, porque a casa, se for tão ruim, pode chegar ao ponto que a casa vai cair, vai perder tudo. Então nós temos que ter cuidado com isso. Gálatas 6, versículo 7, a Bíblia fala: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo aquilo que come semear, isso também ele ceifará. Então é a mesma coisa, você não planta azeitona e colhe figo, nem você planta figo e colhe azeitona. Você não vai fazer um alicerce fraco, desalinhado, e ter uma casa forte, robusta, toda certinha nos seus alinhamentos, nos seus esquadros. Isso não vai acontecer. Aí você começa a colocar o alicerce troncho, as paredes são tronchas, aí as portas não cabem, porque a porta, em vez de estar assim, ela está assim. Aí você vai ter que adaptar uma porta que não é exatamente aquele formato, e assim a coisa vai. Pastor, você fala como se tivesse experiência. Pois é. É importantíssimo, gente. Aí a porta não fecha direito, porque a parte do muro da parede é assim, a de baixo é assim, aí a porta não tranca. Por quê? Porque não chega lá, porque a parte de baixo da porta está batendo no batente, antes a parte de cima está batendo no batente da porta. Tudo isso eu falo por experiência. Então, veja bem, é importantíssimo a gente ver o começo. E o começo aqui, apesar do bom começo que Saul teve, o fato que ele foi chamado rei, essa boa posição que ele tem, uma posição muito boa. Mas ele veio, essa posição foi fruto de rebeldia. Talvez não dele, mas foi fruto de rebeldia. Aquele não era o plano que Deus tinha para o povo de Israel. Deus foi para Samuel e falou: Samuel, não fique chateado, porque o povo não está rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim, eles não querem a mim como rei sobre eles. Então o plano de Deus é para ele, Deus ser o rei, que iria falar e trabalhar através de Samuel, como fez antes com Eli, e assim por diante. Mas o povo falou: não, nós queremos ser igual ao mundo. E foi a partir dessa semente, desse alicerce, dessa base, que Saul teve essa posição. Agora me diga uma coisa, uma posição, apesar de boa, que foi erguida, o que aconteceu em cima de um alicerce tão falho quanto esse, tinha tudo para o quê? Para dar errado. E de fato deu errado. De fato deu errado. De todos os reis, e houveram muitos reis de Israel e de Judá, a grande, maciça maioria não prestavam. Alguns aqui e ali prestavam. Alguns prestaram por um tempo, depois se estragaram. O próprio Salomão começou muito bem. Excelente rei, mas quando terminou já estava um rei totalmente desvirtualizado. Davi foi um bom rei, mas ele cometeu muitas coisas, muitos erros. E muitos reis, pouquíssimos reis muito bons. Por quê? Porque nunca foi o plano de Deus. Deus queria ser o rei do seu povo, e o seu povo o rejeitou. Então, Saul teve um bom começo, mas esse bom começo, essa boa posição que ele teve, foi comprometida pelo alicerce, que foi um alicerce de rebeldia. Agora, veja bem, eu não quero com isso dizer que não há esperança, não quero isso tirar a esperança de ninguém, porque, francamente, a maioria das pessoas, a gente, às vezes, não tem um alicerce muito bom.
Às vezes um alicerce foi colocado e talvez a gente não conhecia a verdade na época. Então, eu não estou dizendo que o alicerce está ruim, a coisa está perdida, esqueça. Não, não é isso. Agora, aqui vai dar mais trabalho. Vai requerer mais investimento. Investimento, não estou falando de dinheiro, mas investimento da sua parte. Vai precisar de mais capital espiritual. De mais força abraçal espiritual. Você vai ter que trabalhar mais para ter o mesmo resultado. Isso vai. Então, apesar de um mau começo, de um alicerce errado, não é impossível a gente reverter esse quadro negativo. Nós não estamos condenados a, então agora fazer o quê? Desesperar. Não, há esperança, porque Deus é Deus. E Deus ele pode transformar se nós cooperarmos, e é aí que está a chave. Muita gente quer que Deus transforme, enquanto eles ficam assim, ó, balançando os dedos aqui. Vai logo aí, Deus, transforma aí para nós, vai, Deus. E não querem fazer nada, não querem cooperar. Não é assim que funciona. Né? Nós temos que cooperar. Então, a prova disso, de que há esperança, é que quem foi que colocou Saul nessa posição, nessa boa posição? Foi Deus. Você acha que Deus colocou Saul ali, se não houvesse chance alguma de Saul ser um bom rei? Não havia chance, havia esperança. Deus chamou Saul para ser o rei de Israel. Olha, foi o que ele falou aqui, quando ele falou com Samuel. E versículo 16 que a gente leu. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem na terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Então Deus chamou Saul para ser rei, para livrar Israel da mão dos filisteus. Agora, eu vou dar um toque aqui. O povo foi livre das mãos dos filisteus? Não por Saul. Foi Davi que livrou o povo da mão dos filisteus. Mas Deus queria que quem livrasse o povo da mão dos filisteus? Saul. Deus falou, vou chamar Saul, ele vai livrar o meu povo. Ele vai libertar meu povo dos filisteus, que naquela época estavam dominando, estavam oprimindo o povo. Então você entenda, Deus chamou Saul para o quê? Para livrar o povo dos filisteus. Saul não fez isso, mas Deus chamou. Então se Deus chamou é porque Deus via potencial. Lembra que Deus é fiel, não permitirá tentação, senão humana, e não podemos ser tentados acima do que podeis suportar. Pois é, então Deus não chamou Saul para uma posição desesperançosa. Deus não chamou Saul para uma posição que ele sabia que ele ia falhar. Não. Havia chances, o problema foi que Saul não cooperou com Deus. E porque Saul não cooperou com Deus, ele acabou comprometendo a sua posição. Veja bem, bom começo. Deus o chamou, Deus o escolheu pessoalmente para ser o capitão, para ser o rei de Israel. Agora, Saul poderia ter sido um bom rei, um grande rei. Não foi. Porque Deus errou? Não foi que Deus errou. Saul que não cooperou. Então, não é impossível a gente reverter, porém vai dar mais trabalho, muito mais trabalho. E poucos são dispostos a fazer aquilo que é necessário. É possível reverter. Mas não são muitos aqueles que estão dispostos e acabam seguindo a tendência e a propensão para o erro. Mesmo tendo um bom começo, mesmo tendo uma boa posição, mesmo Deus colocando ele como rei, se a gente não está disposto a correr atrás, a cooperar com Deus, então aquela tendência segue e a gente acaba perdendo tudo. Então, é essa indisposição, aliás, essa indisposição de tirar a mão do bolso e cooperar com Deus, que leva a pessoa a estar na situação que ela se encontra. Essa indisposição de fazer o que é necessário é o porquê que a pessoa se encontra na situação que se encontra, na situação calamitosa que se encontra. Então, é uma faca que corta dos dois lados. Nem a pessoa é transformada por Deus, mas igualmente a pessoa se afunda mais ainda por não tirar a mão do bolso, por não querer cooperar com Deus, e acabam sempre mal. Então a gente tem que olhar primeiro o quê? Olha o alicerce. Olhe o alicerce. Quando eu falo olha o alicerce, olhe o alicerce. Não é para, tá ali. Não, olhe, examine, estude, veja, faça um estudo minucioso. Por quê? Porque o seu alicerce vai determinar. E eu vou dizer aqui uma coisa. Por alicerce, eu estou falando também até a sua situação passada e a situação
dos seus antepassados. Pastor, estou falando sobre maldição hereditária. Não é maldição hereditária coisa nenhuma. O que eu estou falando é que o que eu sou hoje, é influenciado no lar que crescemos, os pais que tivemos, nossa família maior, dependendo. É importante. Se na sua família tem um histórico de alcoolismo e jogatina e violência, tenha cuidado. Faz parte do seu alicerce. Mas não quer dizer porque os seus antepassados, o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu tio, não prestavam, que você está fadado a não prestar, que você está fadado a seguir o mesmo caminho. Não e não. Deus pode transformar, Deus quer transformar, mas nós temos que cooperar. Mas se a gente for com a mão no bolso, não tenha dúvida, a ladeira para baixo, todo santo ajuda. Então se a gente olha para trás, a gente vê essas coisas, analise aquilo, veja aquilo. Deus fala que Ele visita a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Isso quer dizer o quê? Deus está dizendo, olha, as iniquidades dos pais, eles vão influenciar. Por quê? Veja bem, uma criança nasce num lar. O pai é um alcoólatra, a mãe é uma irresponsável. E a criança vê aquilo, o exemplo, é um pai alcoólatra, uma mãe irresponsável. Ele cresce, aquilo se torna o quê? A norma. Aquilo se torna o aceitável, o normal, para aquela criança. Então parte do alicerce dela já está atingido, já está afetado, comprometido. Aí, pastor, agora o que fazer? Deus pode consertar. Deus chamou Saul. Saul foi chamado de um pedido rebelde. O povo falou, nós não queremos Deus, nos dê um rei. E Deus chamou Saul com a finalidade de ajudar e livrar o povo de Israel dos seus opressores, os filisteus. Saul não fez isso. Por quê? Nós vamos ver o porquê. E os episódios em que isso aconteceu. Mas a verdade é que Saul não cooperou com Deus. E, portanto, ele acabou se encrencando. Então, mesmo que for um começo bom de verdade como o de Saul, temos que ter cuidado para terminar bem. Ou melhor do que começou. E nós temos que vigiar, nós temos que cuidar. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isso, eu li agora há pouco, tudo isso sobreveio como figuras, estão escritas para o aviso nosso. Então, tudo isso aqui é para avisar a gente. Para quê? Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe e não caia. Então, se está de pé no alicerce, olhe, veja, para você não cair. Porque nós temos que vigiar. Então, muita gente tem um aparente bom começo, mas é falho. E como veremos aqui com Saul, como existia com Saul, nós vamos ver, pessoas que têm outras agendas. Eles têm outros propósitos, outras metas, e não as metas de Deus. E o que acontece com isso é que causa a queda mais cedo ou mais tarde. Daí a importância de ficar ligado no síndrome de Saul, que é uma coisa muito importante para a gente. Bom, eu vou terminar por aqui hoje, mas semana que vem nós vamos ver onde é que foi que Saul errou na direção. Em que passo foi que ele errou na sua direção. E vamos lá.